Tem um aforisma, que é o primeiro aforisma do livro Genealogia da Moral, do Nietzsche. E nesse aforisma ele fala mais ou menos assim, eu não vou lembrar em detalhes. Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. E como poderíamos nos conhecer se nunca nos procuramos? Basicamente o que ele está propondo é que desde o início da filosofia, a gente está procurando a nossa essência no lugar errado, né? Isso que você está perguntando, Deus in machine, né? Quem é que está ali? Quem é o homúnculo que está ali dentro, interno, observando? Não existe, certo? A proposta do Nietzsche é que a gente resolveu viver uma vida de virtualidade em relação à linguagem e criou uma ideia de essência, ou seja, que eu tenho uma essência minha, que é a minha natureza, que é a minha verdade interna, né? Ele vai falar desse paralelo entre essência e verdade. Não sei se você lembra que eu falei aqui que a verdade ela nasce com a linguagem, na medida em que eu tenho pontos de vista, experiências diferentes. Então o Nietzsche vai dizer que a nossa alma está no mundo. A gente parou de olhar para o mundo. A nossa essência é o mundo, é o ambiente. O Skinner diz que a gente é um espaço vazio. Ele diz, mas o que nós somos então? Nós somos um espaço de encontro entre genética e ambiente, nada mais do que isso, certo? Tudo que habita em nós já era do mundo antes de estar em nós. Uma coisa meio budista também. O Buda, que de certa forma influenciou indiretamente o pensamento do Nietzsche pelo Schopenhauer, ele vai dizer basicamente assim, as 4 nobres verdades. Quais são as 4 nobres verdades que para mim podiam ser resumidas em só uma? Doença, velhice e morte. Para mim podia ser só resumido em morte. A nossa grande verdade é a morte. E olha lá, né? Não, essa é a verdade. Essa, pelo menos por enquanto, ela é a verdade. É a verdade absoluta. Todo mundo vai chegar nela. E essa ideia é importante para mim. Por que ela é importante para mim? Porque se você for parar para pensar, muito dessa ideia de essência, ela tá em alguns aspectos, em algumas culturas, ligada a essa perspectiva da mortalidade, da finitude, de nós não nos conformarmos com a nossa finitude, com nós nos identificarmos como alguma coisa destacada do universo e querer que isso prevaleça por muito tempo. Né? Em certos aspectos, tudo que compõe a nossa existência já estava no mundo antes da gente existir. Pois é, quando você falou do que o Nietzsche é o que diz que não existe essa essência verdadeira, né? Ele vai questionar os filósofos em relação a eles olharem para dentro em vez de olharem para o mundo. Quando você falou isso, eu achei que isso era uma coisa meio antagônica ao que a filosofia budista fala, mas você falou que vem junto na mesma esteira. Porque eu não diria que vem junto na mesma esteira, mas existe alguns pontos de coincidência, assim, a gente não pode efetivamente alinhar o pensamento nietzschiano com o pensamento budista, porque eles em muitos aspectos são antagônicos e o próprio Nietzsche é um grande crítico do budismo. Mas o que a gente pode tirar disso, né, que era essa questão, é que a gente costuma se ver de uma forma essencialista, como se eu fosse uma coisa em si. E eu não sou uma coisa em si, eu sou uma coisa conectada às outras, eu sou uma coisa conectada com o ambiente, certo? Eu faço parte, eu sou uma extensão de um ambiente que está profundamente se transformando. Um dessas voltas de transformação eu simplesmente vou deixar de existir. Então aí você me pergunta assim, mas então quem é que está assistindo tudo isso? Onde é que está a minha consciência? Na minha perspectiva não existe, não tem consciência, a gente só tem experiência. Mas quando eu detecto um comportamento meu que eu quero mudar, porque tem alguma coisa fora de quem está tendo essa experiência, que está vendo que está errada essa experiência e quer mudá-la. Não, é uma experiência. Quando você vê um comportamento teu que você quer mudar, isso é uma experiência para você, que vem carregada com uma emoção negativa e que ativa um conjunto de cognições buscando planejar uma forma de evitar aquele comportamento. O problema é que a gente está confundindo autorreferência com essência. E o que é autorreferência, por exemplo? O que é isso daqui? A garrafa. Isso daqui. Uma pessoa... É tu, né? Sim. Isso daqui. Eu. Sim. Entendeu? Então, você pega um conjunto de atividades cognitivas e refere a elas como se elas fossem uma essência. E elas não são uma essência. Elas são um conjunto de atividades dinâmicas que está ocorrendo, que num determinado momento tem que ser referida a alguma coisa. Como tá da pele para dentro, sim, sou eu. Mas eu concordo que eu não sou eu. Sim. Eu não sou eu. Mas aí que eu digo, tu medita? Tu pratica meditação? Cara, pratiquei muitos anos meditação. Não sei se já chegou nesse estado que você chega num lugar que você percebe que você não é esse eu. Isso. Mas quem que percebeu isso? O sistema neurocognitivo. É um sistema de processamento de informação. Mas ele não é o mesmo que diz que eu sou eu? Se eu percebi ele também. Não, porque você está alinhando tua experiência com a tua autorreferência. A autorreferência é parte da tua experiência, não é ela que gera a tua experiência.
A autorreferência parte desse... Tá, entendi. Aí tem uma questão interessante pra nós. A experiência absoluta. Vamos pensar o seguinte, Arthur. Você não acordou ainda. Você dormiu e tá sonhando com essa entrevista. É uma possibilidade. Ou eu tô sonhando com essa entrevista, né? No momento que você tá sonhando, tem alguma coisa acontecendo fora de você? Não. Provavelmente tem, mas não é aquilo que você tá experimentando. Sim. Né? O trânsito passando. Tá dormindo, sei lá... TV tá ligada. A TV tá ligada, mas você tá ali dormindo, sonhando. Certo? Então, esse é um momento interessante pra nós, porque a tua experiência nesse momento diverge dos mapas externos. Mas quando você tá ali tendo a tua experiência, tem duas coisas que pra mim são importantes. Quando você sonha que você é um espaço vazio ou você sonha que você tem um corpo? Depende do sonho, né? Mas você já sonhou que não tem corpo? Eu não lembro de ter sonhado que eu era um armário, por exemplo. Eu sempre era eu. Como eu sono... Aliás, você pode até sonhar que você é um armário, mas o armário ainda vai ter um corpo. Vai ter uma materialidade, por assim dizer, certo? Ou seja, o cérebro está sempre fazendo referência a uma estrutura corporal da qual nós identificamos como eu. Mesmo no sonho, você tem um corpo. O cérebro constrói um corpo perceptivo no sonho. Então, essa referência ao corpo e à corporeidade como primeira pessoa, ela é uma característica do sistema nervoso central, porque ele precisa organizar nossas experiências. Se eu me diluísse com o ambiente, eu ia dizer pra garrafa d'água, vem aqui, e ela não ia vir. É porque ela já tá aqui. Não, porque eu preciso alcançar ela. Sim. Eu não tenho controle sobre ela. Essa história da água é interessante, mas eu preciso, de certa maneira, me mover em direção a ela. Então eu preciso saber o que eu posso mexer, onde eu tenho mais atuação no ambiente externo do que eu não tenho, né? Então, por exemplo, eu dizer pra garrafa, não vem. Não vem. Daí eu tenho que... mas meu braço vai até ela. Então eu posso levar o meu braço até ela e pegar ela, certo? O cérebro, ele precisa da autorreferência, assim como precisa da referência do ambiente externo para organizar a experiência. Mas isso também não pode ser um sonho? Pode. Porque a filosofia indiana, ela fala que nós todos somos a mesma coisa. Aquela câmera, eu e você, a garrafa. Isso. Tá tudo integrado. Isso. Basta acordar do sonho para perceber, né? Isso. E nosso sistema nervoso, então, ele é quem tá sonhando. O nosso sistema nervoso, eu, você, a câmera, isso daqui, tem a mesma natureza. Não, estamos juntos. Para ele é a mesma coisa, mas num determinada fase do processo ele separa, porque ele precisa organizar, certo? Sim. Então, quando o sistema nervoso recebe informações do ambiente externo, interno ou cognitivo, ele precisa referir de onde está vindo essa informação. Quando você lembra de uma conversa, você lembra como dessa conversa? Uma sensação. Uma sensação interna de som, não é? Parece que você está ouvindo a conversa dentro da sua cabeça, não parece? É verdade. E aí eu digo se foi boa, se foi ruim, se foi mais ou menos, se foi divertido, se foi... Então, quando eu lembro de alguma conversa, eu aciono uma série de circuitos auditivos, com exceção do giro de Hessel, que é a área primária da linguagem. Então, daí o cérebro diz, bom, o giro de Hessel não está ativo, mas eu tenho circuitos de compreensão linguística sendo ativados. Então, eu estou pensando. Para algumas pessoas, às vezes, isso pode não ser tão claro. Ela pode ouvir vozes, né? A pessoa está louca? Não. Tem pessoas que não estão loucas e que ouvem vozes, certo? Isso não é tão incomum, essas alucinações auditivas, né? E por que eu tô trazendo tudo isso e voltando para a questão da essencialidade? Porque a gente está discutindo autorreferência e a gente confunde autorreferência com essência. Para o sistema nervoso central só existe dados. Ele pega dado daqui, vai organizando, pum, e aí faz as referências. Ó, isso é do ambiente, isso é da cognição, isso é do corpo, isso é de mim. Ele separa a realidade em várias coisas. Ele constrói uma imagem. A gente chama de reprodução imagética e refere essa imagem. Mas você acha que ele é quem tá conversando agora? É o sistema nervoso? Sim. Eu não sei o que eu vou falar. Mas como é que a gente consegue falar? Como é que o sistema nervoso tá falando dele em terceira pessoa? Ele é bem egomaníaco. Olha só que interessante isso. Porque a gente fala o meu cérebro, a gente fala a minha mão, a gente fala a minha voz. Mas onde é que tá o eu? Tá no cérebro, tá na mão, tá na voz? Se eu tirar a tua mão, você vai continuar sendo você? Provavelmente você vai ter uma percepção de continuidade. Sim. Mas você não vai continuar sendo você. Aliás, eu diria o seguinte, depois dessa conversa, você já não é mais você. O que o cérebro faz é criar uma percepção de continuidade, a partir de uma coisa que a gente chama de memória autobiográfica, certo? Com um circuito bem interessante que envolve o córtex pré-frontal ventromedial, que envolve o giro singular do anterior, que envolve áreas da ínsula, certo? Principalmente da ínsula anterior. Ele vai construir uma imagem disso tudo e uma referência
referência para essa situação que a gente está chamando de eu. Mas é uma continuidade, é uma ideia de continuidade. Imagina você há 4 anos atrás. Provavelmente você era uma pessoa relativamente diferente da pessoa que você é hoje. Não me reconheço às vezes. Exatamente, né? Mas se reconhece, você vê que tem uma continuidade, né? Há 4, 5 anos atrás, talvez você fosse uma pessoa que pensasse completamente diferente. Sei lá, você passou por um processo, se reconstruiu, tem valores diferentes, você vive uma vida diferente, mas ainda você se lembra daquele indivíduo lá atrás, por mais diferente que ele seja de você, como uma referência, certo? E com uma continuidade. Essa ideia de memória autobiográfica e de um self autobiográfico, que é muito enfatizada pelo Damásio, ela é muito interessante para nós.